Fala galera, aqui é o professor Lucas Dias, da cidade de Uberlândia, do ICL Cursos e Preparatórios. Eu estou aqui para comentar com vocês de maneira rápida e objetiva a parte de matemática do edital da PRF que saiu hoje. Já tem muitos alunos ansiosos, muitos alunos assim querendo complementar a parte que ainda não estudou. Por quê? Dentro da parte de matemática houve um acréscimo considerável. Então a gente tem que preocupar e ficar muito atentos aos detalhes, beleza? Então vou fazer o seguinte, eu coloquei aqui pra gente, o que caiu na última prova de 2013 pra gente fazer um comparativo com o novo edital agora de 2018, beleza? E aí você vai vendo alguns tópicos, com certeza você já domina. Eu vou falar também o que a nossa escola espera que venha para a prova agora de 2019, beleza? Bom, vamos aqui então comigo. Primeiro tópico que nós temos que pensar que caiu na prova de 2013 foi números inteiros racionais e reais. Resumindo, conjuntos numéricos. Vocês vão ver que eles fizeram uma mudança agora para o novo. Eles pegam justamente a parte de teoria dos conjuntos, tá? Então, assim, dentro da parte que é nova, alguns assuntos são extremamente importantes que, no caso, vocês estudem. Mas, olha só, na parte de conjuntos numéricos, que é o primeiro tópico aqui, tem algumas coisas que entra a parte de matemática básica. Então, assim, algumas coisas no seu dia a dia que você vai estudar, de certa forma, envolverá essa parte aqui. Porém, eles colocaram de forma diferente. Mas aí depois, quando chegar lá, a gente volta. Problemas de contagem. Quando ele fala problemas de contagem, que caiu e volta no novo edital agora, a gente tem que perceber o seguinte, fica um pouco restringido. Porém, eu posso entender como sendo análise combinatória. Por quê? Por exemplo, uma parte que você vai ter que estudar é a parte de probabilidade. Para que você entenda a essência máxima dessa matéria, você precisa entender a parte de análise combinatória bem. Então, assim, já adianto, é um dos tópicos que nós esperamos que venha pelo menos uma questão. Então você precisa ficar muito atentos. Isso aqui foi escrito lá em 2013. Aí agora eu já melhoro para vocês nesse novo edital, beleza? Sistema de medidas, que é o nosso dia a dia, então no caso você não vai ter problema com isso. Razões e proporções. Caiu na prova de 2013 e eles colocaram novamente agora no novo edital também, beleza? Então, eu sugiro que seja um tópico que você tenha domínio, porque realmente é um tópico que quando você pensa nos concursos de maneira geral, é um tópico que você encontra em vários deles. Então, quem é concurseiro sabe que razão e proporção é um tópico recorrente em vários concursos. E como caiu na prova passada, e dentro dessa parte aqui, quando você acompanha comigo, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta, você pode unir esses 3 tópicos aqui num só. Então, tudo está misturado. Então, pode acontecer na sua prova agora, porque esses tópicos voltaram agora em 2018, de cair uma questão sobre regra de 3 composta, que é muito comum em concurso público, tá? Pode cair novamente questões como caíram em 2013, onde envolve tudo, enfim. Sem falar que regra de 3 simples você aplica inconscientemente, indiretamente, em vários assuntos dentro da matemática, beleza? Então fiquem atentos a essa parte que está de volta no novo edital. Porcentagem, que caiu novamente. Porcentagem, pessoal, tem 2 formas de acontecer. Pode acontecer individualmente, imagina uma questão, um problema, onde envolva somente porcentagem, é um indício, e pode acontecer também em outras situações. Por exemplo, você está fazendo uma questão de análise combinatória, e aí no meio do caminho encontra-se uma porcentagem. Então, assim, isso também acontece muito. Ou você vai pegar um problema aritmético, entendeu? E no meio dela você encontra uma pequena porcentagem. Então, isso também pode acontecer. Mas é muito tranquilo. A parte teórica de porcentagem é muito tranquilo. E as questões de maneira geral. É claro que tem algumas questões um pouco mais pesadas quando a gente entra ali na parte de juros, mas não é o caso, beleza? Caiu também, e isso nós encontramos basicamente na parte de problemas, que são as equações e inequações do primeiro e segundo graus. Essa parte aqui também, pessoal, já te dá uma base para o estudo das funções do primeiro e do segundo grau, beleza? Então, assim, eu sugiro que você também
Foque bastante nessa parte, porque com certeza você vai encontrar na sua prova problemas em que você vai ter que encontrar a equação que está por trás daquela situação e daí resolver essas equações que pode ser mediante a um sistema. Então fiquem atentos a esses detalhes. Então desse primeiro slide aqui, que foi de 2013, você percebeu que muita coisa volta agora para esse novo edital. Então, problemas de contagem, que é a análise combinatória, que eu peço que você dê uma atenção na parte como um todo da matéria, beleza? E eu estou apostando que sim, vem uma questão agora, em 2019, essa parte aqui de proporção, que você pode estar chamando dessa forma, onde envolve regra de 3 simples, regra de 3 composta, razão e proporção, tudo misturado, tá? Sempre cai e provavelmente eles vão colocar novamente, então fiquem atentos, tá? As equações para que você tenha uma base maior dentro dos problemas. Então tudo isso volta. Aí nós temos aqui, quando você linka a parte de equações, problemas, a parte de sistemas lineares e que também é muito comum dentro da prática de concurso público. Agora um detalhe interessante, em 2013, pessoal, eles colocaram apenas funções, mas olha só, quando eu penso em funções, eu estou pensando em função do primeiro, função do segundo, função modular, função exponencial, função logarítmica, Aqui na nossa turma, eu até comentei, olha gente, o edital tá função, só que o que caiu na prova de 2013? De 10 questões, pessoal, caíram 5 envolvendo função do primeiro grau e função do segundo, que são aquelas funções mais comuns do nosso dia a dia. Tá? Então, concurso público, de maneira geral, quando trabalha a função, gostam muito desses dois tipos de funções. Então, você precisa ficar muito atento. Só que eu vou te chamar a atenção a um detalhe já dentro do estudo de funções. Por quê? Eles expandiram o edital, ali eles deixaram mais claro o que pode vir na prova. Então, eu acredito que volte novamente função afim ou função quadrática, tipo, uma questão de cada, ou uma de função afim ou uma de função quadrática, porque eu estou apostando agora também em uma função logarítmica, porque eles deixaram isso claro no novo edital. Então a gente precisa ficar atento. Mas, pessoal, funções, você precisa saber, foi 50% da prova passada e é algo que, matematicamente falando, é gostoso de fazer, é gostoso de cobrar em prova, então fiquem atentos a essa parte. A parte de gráfico, de maneira geral, isso volta agora no novo edital, de maneira geral. Então pode acontecer lá na estatística, ele colocar uma questão que tenha gráfico, para que você possa fazer uma análise. Pode acontecer um gráfico envolvendo função afim ou função quadrática, para que você possa somente fazer uma análise ou até mesmo retirar informações e resolver o problema, caindo num sistema, enfim. Então pode acontecer de várias formas, só que eu não vejo dificuldade aqui. Sendo uma vez que a maioria dos problemas que envolvem a parte gráfica é mais voltado para análise, uma análise que somente do gráfico. Então você analisa e não tem muito o que fazer. As informações que você vai precisar para resolver o problema estarão contidas no gráfico. Então eu acho mais tranquilo e tomara que venha, entendeu? Não é muito o perfil que eu estou apostando, beleza? Bom, nós temos aqui, sequências que está juntamente envolvido com PA e PG. Aqui, pessoal, cai. Aqui você tem que saber, aqui você tem que dominar a parte teórica, tanto de PA como PG. Tem questões da CESP que eles envolvem PA com função afim, entendeu? Pode envolver, por exemplo, função exponencial com PG, enfim. Tem questões que envolvem as duas sequências, PA e PG junto. Então, assim, é um tópico que com certeza acontecerá na sua prova. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa parte teórica aqui, beleza? Aqui, ele colocou apenas isso em 2013, noções de probabilidade. Noções, aí eu acredito que fica apenas na definição. Pode ser que mude um pouco isso. Entendeu? Pode ser que mude. Tem algumas questões da CESP extremamente complexas envolvendo o estudo de probabilidade. Mas, se eu fosse você, eu daria uma atenção, linkando os assuntos. Análise combinatória e probabilidade, que com certeza você vai se dar bem, vai cair na prova. E
raciocínio lógico aqui no caso, por exemplo, problemas, então você vai ter aqueles problemas de praxe de raciocínio lógico, beleza? E que eles até tiraram essa parte do novo edital agora, de certa forma, tá? Mas alguns conceitos específicos são importantes de você ter em mente. Bom, pessoal, voltando aqui um pouquinho, ó, estatística, nós vamos fazer uma análise que eu acredito que venha, né, novamente, agora nessa nova prova. O que acontece? Vamos pensar aqui, então agora é 2018. Ó, começando, eles colocaram equações do primeiro e segundo grau. Se você analisar aqui comigo, modelagem de situações, problemas. O que acontece? Vai ter problema, onde você vai ter que encontrar a equação ou as equações mediante um sistema para poder resolver o problema. Isso é comum, e como eles frisaram e colocaram, tipo, no início, né, isso tem um caráter, é como se eles estivessem chamando a atenção para você. Olha, preste atenção nesse detalhe. Então fiquem atentos. E isso aqui, ó, eles estão unidos com sistemas lineares. Então fiquem atentos, beleza? Função. Agora, pessoal, o que acontece? A noção de função que eles colocam aqui é a introdução, definição, você ter aquela ideia mesmo do que é domínio, contra-domínio, imagem. A análise do gráfico, essa análise aqui, ó, para saber se é função ou não, beleza? E essa análise aqui de gráfico volta na parte gráfica que estava lá no edital passado, tá certo? Então fiquem atentos. Só que agora eles foram mais específicos, ó, função afim, função quadrática, com certeza, igual eu já comentei, ou virá uma questão de função afim ou de função quadrática, ou até mesmo uma de cada. Não mais do que isso, porque existem agora bem mais assuntos mais interessantes também para se cobrar, como, por exemplo, função exponencial, certo? E também função logarítmica. E juntamente com isso, pessoal, nós temos as aplicações. Pode acontecer, então, o que não é perfil muito da CESP, de cair algo mais seco, mais direto, mas problemas, né, uma situação, problema que envolva ali uma função exponencial ou logarítmica. Eu aposto nisso e eu tenho certeza que se você focar nisso vai dar certo e vai estar na sua prova. Então fiquem muito atentos à função exponencial e à função logarítmica, o que não é tão simples assim, beleza? E aí nós temos as suas aplicações. Parte de razão, proporção, novamente, regra de 3 simples, regra de 3 composta, como eu já comentei agora, certo? Então fiquem atentos, porque isso é comum acontecer, vai acontecer. Porcentagem, como eu já comentei também, PA e PG, dê uma atenção show em cima disso, beleza? Continuando, análise combinatória e probabilidade, repito, né, veja a parte da análise combinatória de maneira completa, é extremamente importante que você faça isso, gráficos em geral, estatística. Aqui eu já resumi como sendo estatística, por quê? Eles colocaram assim, médias, então você tem que dominar, média aritmética, média ponderada, média geométrica, média harmônica, você tem que dominar mediana, moda, e lá eles colocaram também os outros tópicos dentro do estudo de estatística, como, por exemplo, desvio padrão. Então fiquem atentos a todo o conteúdo de estatística que você já tem praxe, porque é algo comum também na maioria dos concursos, beleza? Aí, uma novidade legal, que eu gostei dessa novidade, eu gostei porque quando a gente estuda funções, é muito importante que nós tenhamos a ideia de conjuntos. É muito estranho você cobrar a parte de função e não cobrar conjunto. Então, pessoal, teoria dos conjuntos é fundamental, show, pode acontecer que venha. Sabe aqueles probleminhas, por exemplo, tantas pessoas gostam de Coca, tantas pessoas gostam de Fanta, tantas pessoas gostam de Sprite, aí tantas pessoas gostam de Coca e Fanta, eu focaria nessa parte de problemas, entendeu? Porém, alguns outros conceitos dentro da parte de conjunto seria importante você ter domínio, beleza? Por exemplo, a parte de união, intersecção, diferença e assim por diante, tá? E aqui, ó, eu já coloquei de maneira geral. É claro que não é tudo, porque é muita coisa, mas eu resumo como sendo geometria plana,
a parte de figuras de maneira geral, aí você tem a parte de áreas, você tem a parte de ângulos, que é muito importante que você domine, né? Você não precisa ter o domínio geral da geometria plana, mas os conceitos primórdios e os conceitos básicos são muito importantes, até mesmo para que você entenda a parte de geometria espacial. Como que eles exploraram isso e podem explorar na sua prova, porque eles deixaram isso muito evidente. Eles podem colocar questões onde eles planificaram figuras para que você possa determinar quais são essas figuras, e eles deixaram claro que, para que você tenha em mente como calcular áreas, certo? E volumes. Por exemplo, como assim áreas? Quando você pega um cone, você pode pensar em área lateral, área da base. Quando você pega um prisma, no caso você pode pensar área lateral, área da base, área total. E de todos esses sólidos, tá, os 5 principais que você tem que ter domínio, o volume de cada um deles. Então pode acontecer questões envolvendo volume sem nenhum problema, porque eles deixaram isso claro. Então, novidade aqui, ó, como eles frisaram bastante a parte de geometria plana e espacial, pessoal, aguardem e esperem questões dentro dessa parte, porque virá, beleza? Por exemplo, eu fiz uma questão em sala com os nossos alunos, onde eu coloquei um triângulo equilátero, e desse triângulo nós caímos numa PA. Lá ele falava que, por exemplo, o lado, o perímetro e a área, nessa ordem, formavam uma PA. Então, assim, questões desse tipo podem cair, como já é costume da própria banca. E aplicações dessa geometria, que nós encontramos isso como um todo. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Eu queria só dar uma explorada para você. Então vamos fixar aqui mais rapidamente. Deixa eu estar aí voltando aqui para ficar uma tela mais legal. Vamos ver aqui, ó. Pronto. O que acontece? Foquem. PA e PG, com certeza absoluta. Análise combinatória e probabilidade, você vai encontrar lá, mas veja a matéria como um todo. Proporção de maneira geral, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Função do primeiro grau, função do segundo, uma questãozinha de cada, pode aguardar na prova. Logaritmo, não deixa de ver logaritmo. E os principais conceitos de geometria plana e geometria espacial, né? Leve essas informações para a prova que vai dar certo. E é claro, pessoal, aqueles probleminhas de praxe, um problema onde você vai ter que retirar ali as informações do problema, equações, montar sistema, mas isso é muito comum, beleza? Eu tenho certeza que se você focar nessa parte, trabalhar muito exercício agora, ter domínio dessa parte teórica vai dar certo. Então, eu gostei agora desse edital, porque nós estamos falando de um concurso de alta performance, um concurso, pessoal, onde o salário, vamos combinar que é show de bola, então o pessoal tem que cobrar mesmo, e eu garanto que a matemática vai ser o diferencial. O cara que dominar a matemática vai conquistar a sua tão sonhada vaga, a sua tão sonhada aprovação, beleza? Então, de 2013 para cá, eles aumentaram muita coisa, então fiquem atentos a esses detalhes. Beleza, galera? Bom, isso que eu comentei com você é o que a nossa escola espera que aconteça. Beleza? É o que a gente espera que aconteça, porque tem muito conteúdo para que isso possa acontecer, e se a banca souber explorar bastante o que nós comentamos aqui, ela estará de parabéns. No mais, galera, uma coisa que eu quero falar, estou lançando agora um curso online de matemática para a PRF, já estou gravando, tá? Já vamos liberar agora nos próximos 2 dias, então fiquem atentos às nossas redes sociais, ICL Cursos e Preparatórios, sigam-me lá no Instagram, @matemática com Lucas Dias, beleza? A minha página no Facebook, Matemática com Lucas Dias, e meu canal no YouTube, Matemática com Lucas Dias, que tem muita coisa bacana para você, para auxiliá-lo, e a nossa plataforma, nós vamos lançar o nosso curso de matemática, show de bola, para que você possa se fortalecer, turbinar a sua preparação e arrebentar, beleza? No mais, bons estudos a todos, e vamos que vamos, meu povo!